façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, que às vezes sabe, essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Então... Enquanto isso, nosso presidente, sempre que eu falo isso, dói, e eu lembro de Caio Blinder da vida, e todos esses idiotas tucanos que fizeram um L. Não é uma guerra, é um genocídio, disse aquele que usa essa palavra com elasticidade a ponto de incluir o Bolsonaro na pandemia. Mas o companheiro lulista da Argentina não era genocida. Bem ao lado. Porque cruzou a fronteira, a culpa pelas mortes era do vírus chinês. No Brasil era do Bolsonaro. Então, não é uma guerra, é um genocídio. Não se trata de ficar discutindo quem está certo. Olha o relativismo. Já nem quer discutir o que fez o Hamas, os erros cometidos pelo Hamas, como ele disse. Quem está errado, quem deu o primeiro tiro, quem deu o segundo. É um vagabundo psicopata antissemita, que se hoje o contexto fosse o da década de 30, estaria aliando o Brasil a Hitler, e não aos aliados do Ocidente. Isso está muito claro. Isso está muito claro. Isso não pode mais ser motivo de dúvida. Lula e o PT, junto com o PSOL, PSTU, PCO, esquerda woke, essa turma estaria fazendo Heil Hitler se vivesse naquela época contra o Império Estadunidense. Como a gente também transmite recados por meio de símbolos, o timing perfeito escolhido para o Lula foi sair numa foto com esse notório antissemita, que é o Roger Waters, um sujeito intragável que nem os ex-companheiros do Pink Floyd suportam. Um mau elemento, um mau caráter. Não é à toa que é petista. Lado certo da história, lado da Rússia, lado da China, lado do Irã, lado de Cuba, lado de Venezuela, lado do Hamas. Sei. É isso que o Brasil tem hoje. E um ministro de direitos humanos que mente, como todo petista, em relação ao próprio Irã. Vamos falar em desmascarar, publicou o Marcel Van Hatten, somente após minha denúncia de encontro fora da agenda com o Irã, que o Silvio, ministro de Igualdade, sei lá o que, direitos humanos, essa baboseira, acrescentou 136 eventos antigos, violando descaradamente norma federal de transparência. Escondia algo? Foi incompetência ou má-fé? Ou ambos? Gravíssimo. Vamos denunciá-lo. Parabéns pelo trabalho, Marcelo. Precisamos de mais deputados como você. Se diante de tudo isso, essa gente que passa pano para Hamas e já está chamando Israel de genocida responsável por 1 milhão de mortes inocentes, que são os mesmos que te chamam de nazista, de golpista, de terrorista, por criticar o Supremo Tribunal Federal e os comunistas, no golpe que eles consertaram contra o Brasil e a democracia brasileira, se diante disso tudo você se sente um pateta, parabéns, é sinal que você está atento. E eu recomendo a você as casas administradas pelo My Vacation Homes and Tour. O QR Code está aí, o número do WhatsApp está aí, o link do site está aí. Não esqueça de falar com a Denise, que você chegou até a empresa dela por meio da live Tudo Consta. Tá? Eu, na minha última ida à Disney, fiquei numa casa do My Vacation Homes and Tours e posso atestar que é uma experiência 1000 vezes melhor e mais agradável do que ficar num hotel. Então eu recomendo muitíssimo. Você pode também investir em casas e colocar sob a administração deles. Com 20 anos de experiência, isso tem dado um bom retorno, porque Orlando está sempre em alta temporada. Por falar em comunistas, vamos lá. O tema central que deu título à live de hoje. O comunista fanfarrão obeso, Flávio Dino, alega ameaça à sua integridade física para não ir à comissão. Talvez alguém vai dar um Losapam para ele.
vai oferecer para ele uma dieta do vigilante do peso. Ministro da Justiça não atendeu novamente convocação, não era convite. Convocação. E o escárnio é evidente. O deboche é escancarado e típico de quem perdeu o pudor, de quem não liga mais para nada que venha do Congresso, porque sabe de alguma maneira que não vai mais precisar do Congresso e de eleições. Esse é o alerta. Esses comunistas estão com um projeto de poder totalitário em curso, em estágio avançado, com apoio supremo, para não precisar mais de eleições e de povo. E esse tipo de fala, porque o Congresso é a casa do povo. Lá são os parlamentares que nos representam com centenas de milhões de votos. Ele virá e falar numa convocação que tem medo de entrar na casa do povo, por integridade física. Um cara que frequenta o Complexo da Maré, dominada pelo crime organizado, sem escolta policial, isso é deboche puro. E isso não passou despercebido pelos parlamentares de oposição, que estão indignados, com toda a razão. Um deles sugeriu isso. Vamos fazer um encontro, então, lá no Complexo da Maré, que talvez o ministro vá. Né? Só que não podemos ficar apenas no sarcasmo, na ironia, que faz parte da guerra cultural. Nós temos agora que arregaçar a manga e entrar na guerra política. Flávio Dino precisa cair. Ele não pode continuar como ministro depois disso. Agora ele foi numa outra comissão, foi enquadrado pela Bia Kicis, pelo Nicolas Ferreira, que foi perfeito nas colocações, acusando o ministro de covarde. Mas não pode ficar impune o desrespeito à Casa do Povo. Não pode. Ignorar a convocação e debochar dos nossos parlamentares, dizendo que tem medo de pisar no Congresso. Porque tem gente armada que é perigosa, um cara que frequenta o Complexo da Maré. Nós temos um ministro da Justiça alinhado com o crime. Não é por acaso, como disse o Nicolas, que é o único ministro da Justiça que não é odiado pelo crime organizado. Bolsonaro, como presidente, é odiado pelos criminosos, pode ver. Quando Lula venceu, como é que aconteceu ali nos presídios? E como votaram aqueles que podem votar? O Moro tinha plano de assassinato do Moro pelo PCC. E com a turma do PT, diálogos cabulosos. Não pode restar dúvida de que temos no poder aliados desses criminosos. A Ludmila Lins Grilo, juíza perseguida pelo sistema, aposentada de forma precoce por comunistas autoritários, que aparelharam o Poder Judiciário e o STF, foi precisa aqui. Guardadas as devidas proporções, eventual inércia do Legislativo Federal ante o comportamento de Flávio Dino poderá ter o mesmo efeito da inércia do ex-presidente quando foi impedido pelo STF de nomear o delegado Ramagem para a Polícia Federal. Nas duas situações é o ponto de não retorno. Se deixar por isso mesmo, o respectivo poder não recupera nunca mais a pouca autoridade que tinha. Gente, isso é elementar da diplomacia, da política externa e da vida humana. Se o cara vem, invade teu jardim, pisa na tua flor e você não faz nada, é um convite para que ele entre, dê alguns passos a mais e arranque algo do seu quintal. Se você de novo não fizer nada, ele vai invadir sua casa. E se novamente você não fizer nada, ele vai acabar estuprando sua mulher. Isso é um poema, Caminhando com Mayakovsky, e inspirado, claro, no pastor Niemöller, alemão, que fez aquela famosa colocação também de primeiro vieram atrás dos comunistas, eu não era comunista, não falei nada. Vieram atrás dos ciganos, dos sindicalistas. Quando vieram atrás de mim, não tinha mais ninguém para ouvir minha voz. Em pescaria, às vezes você tem que saber dar um pouco de linha. Na diplomacia, você tem que saber jogar com morde e assopra. Good cop, bad cop. Mas tem momentos de inflexão que, se você não agir para estancar a sangria, para fechar a porteira, por onde passou um boi, passa uma boiada. Então, meus amigos,
Flávio Dino tem que cair. Não pode continuar ministro um cara que caga na cabeça dos parlamentares e do povo brasileiro dessa forma. Não pode continuar lá. Os comunistas, coleguinhas, companheiros desse fanfarrão comunista, perigoso, porque é articulado, não é um completo imbecil. Olha o que os comunistas companheiros do PT estão fazendo aí, na vizinhança. Regime de Ortega dissolve ordem franciscana, expulsa 16 associações católicas da Nicarágua. Em mais um capítulo, o regime dissolveu a ordem dos frades menores. A Igreja Católica está desaparecendo como instituição no país. Isso nunca vai acontecer no Brasil. O Lula é consciente do que tem que fazer com a igreja. Aparelhar. Ele disse isso. Citando o caso da Polônia, naquele entreatos no jatinho. Na mesma época ali que ele disse que tinha 35 milhões de famintos no Brasil, ele inventava os números. Ele confessou isso também. A igreja precisa ser tomada para o nosso lado. Já temos, né? CNBB, Conferência Nacional dos Bispos Bolivarianos. Já temos Padre Lancelotti, petista de carteirinha, pró-Ramais. Então, aparelhar é uma estratégia bem sucedida. Mas quando resta o núcleo de resistência, fiel a Jesus Cristo, à igreja, e não ao comunismo, que são incompatíveis, aí eles precisam perseguir e eliminar. Que é o que fez Cuba, que é o que está fazendo a Nicarágua, todos aliados do PT. E na Venezuela? Puxa, Israel ocupador, colonialista. A Venezuela cogita criar um novo Estado para anexar a região em disputa com a Guiana. Por que isso agora? Por que esse ímpeto imperialista dos venezuelanos, companheiros do Lula? É porque a Guiana descobriu o petróleo. Um lugarzinho desse tamanho, com muito petróleo. Aí o regime comunista de Caracas ficou de olho gordo e está querendo anexar. Porque imperialistas são sempre os outros. Os Estados Unidos compraram territórios. Louisiana, da França, Alasca, da Rússia. No caso do Texas, teve ali uma certa anexação após a guerra com o México. Foi atacado, entrou na guerra após Pearl Harbor, venceu a guerra, fez o que com o Japão? Ajudou a reconstruir e entregou para os japoneses. E na Alemanha? Ajudou a reconstruir e entregou para os alemães. Esse é o império do mal estadunidense. Bom, é para se sentir pateta mesmo, né? O lulista, o empresário lulista, a gente tem que começar a usar esse tipo de definição. O empresário lulista, Josué Gomes da Silva, da Coteminas, defendeu que o Brasil tem boa segurança jurídica e possui uma democracia forte. Aí a gente fica rindo assim, meio sem graça, esperando o resto da piada, mas era só isso mesmo e não era piada. O que faz da fala dele uma grande piada, mas um tanto tragicômica, porque a gente paga o pato de ser o inverso do que ele disse, na realidade. Faça um tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes sabe, essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não. É importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.